Oi, sou Flávio Calazans, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre um personagem que eu gosto muito, um livro que eu gosto, que é o Frankenstein, que acho que todo mundo conhece. A primeira versão, eu queria ler o Frankenstein, mas não achava, eu era criança e não achava em lugar nenhum. Aí um dia, indo na livraria Ciências Humanas, lá na Avenida Tapetininga, em São Paulo, dentro de uma galeria perto da livraria francesa, eu achei uma versão em espanhol do Frankenstein, de Mary Shelley. Capa bonitinha com a florzinha, né? Aí eu li em espanhol, que foi um exercício, porque olha a letrinha, né? E ele realmente, a primeira parte é extremamente cansativa. Ler em espanhol é pior ainda. Mas era o que eu tinha, era o único jeito de eu começar a conhecer a história além do cinema, fora do cinema. Uma vez lido isso, passados alguns anos desse esforço, a LPM lança o Frankenstein, o moderno Prometheus. E aí deu para eu ler em português e fazer a comparação. Continua a primeira parte um porre. E também com aquela letrinha miudinha, né? Porque a história é longa. Basicamente, a primeira parte é uma descrição que a Mary Shelley faz, tá? Do caminho até a Suíça, quando ela foi pro lago. A gente vai falar em seguida disso. E é um porre realmente. Você pode pular tranquilamente a primeira parte inteira e não vai te fazer falta. Entre esses, tem vários livros sobre Frankenstein, como Frankenstein Mito e Filosofia. É uma abordagem filosófica do Frankenstein, principalmente porque ela chama de o moderno Prometheus. E é uma história de horror numa fronteira com o que seria ficção científica. Porque é um cientista fazendo experiências com cadáveres, né, com eletricidade. Muito tempo depois eu achei esse aqui, o Diário de Frankenstein, que é um livro muito curioso. Esse realmente chama atenção, ele é mais divertido, uma encadernação bonita e tal, porque ele se propõe a ser aqui é o índice que eu faço do livro, né? Eu sempre faço isso, a ser um diário do que seriam, com desenhos que imitam os desenhos da época, um diário do que seriam as etapas do Frankenstein, experiências que ele fez com animais antes, tudo escrito em primeira pessoa. É um livro enorme, né? E cheio de figuras, de fotos da infância do que seria o Frankenstein, fotos do laboratório, desenhos do laboratório. Desenho. Então é todo ilustrado com esses desenhos, é uma edição muito bonita, uma edição de luxo. Minha esposa ganhou um desse, eu dei um para ela, que eu tinha duplicata desse. E é um trabalho realmente muito interessante, porque ele parece ser verdadeiro. Eu conheci pessoas que leram essa versão e que ficaram na dúvida se houve mesmo o Frankenstein. Lógico que é ficção, isso nunca aconteceu. E uma edição que eu acho que merece ser lida é esse Frankenstein com desenhos do Bernie Wrightstone. O Bernie Wrightstone é um desenhista de quadrinhos que se apaixonou pela história. Olha a Ashura, os esquinhos, as achuras. Ele se apaixonou pela história de Frankenstein e se propôs a fazer ilustrações para ela. As ilustrações são um show à parte, né? Quando a gente acha uma, todas são um show de bico de pena, todas achureadas em bico de pena. É o mesmo livro dos outros, só que todo com essas ilustrações de encher os olhos. É um trabalho de alguém realmente apaixonado. Esse do laboratório tá brilhando. Esse do laboratório é um show. E a edição brasileira é feita com capa em pano, é uma edição caprichada, uma edição à altura do que seria o Frankenstein. É um detalhe que todo esse material é da minha biblioteca pessoal, não tem nada emprestado dos meus amigos que costumam emprestar as coisas para os vídeos. Uma outra coisa interessante é que houve uma adaptação do Frankenstein para quadrinhos pela Marvel Comics. No Brasil ele saiu por essa editora, que é não lembro se é a Gorrion ou a Oval, pela Gorrion. O desenho do Mike Ploog. Mike Ploog é o desenhista que trabalhou com o Will Eisner. Então o trabalho o desenho é acadêmico, olha esse cara pulando aqui, é muito bonito. E começa com a expedição do navio, né? Porque encontra o Victor Frankenstein. E aí começa toda a história do Frankenstein. O desenho é muito bonito, essa cena do golpe. E é exatamente retirado do texto da Mary Shelley, então é muito bonito mesmo. Envolve você, é uma qualidade literária de primeira linha. E o desenho também é apaixonante. Essa é uma das histórias que me apaixona com o Frankenstein. E aqui o número 2 do Monte Frankenstein saiu no Brasil em branco e preto, lá nos anos 70, década de 70. A cena dele lutando com o urso, a musculatura, como é bem feito o desenho, Mike Ploog.
Você conhece pouca coisa do Mike Ploog porque ele partiu para desenhar storyboard de filmes. História Sem Fim, aquele Cristal Encantado. Tem vários filmes que tiveram a ele como desenhista de produção. Então, o trabalho em branco e preto muito bom e colorizado também fica muito bonito. E depois disso vem as adaptações em cinema. Então, a primeira coisa que a gente deve se lembrar, Frankenstein é literatura inglesa, como Drácula, Jekyll e Hyde, Homem Invisível, e a escritora é Mary Wollstonecraft Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley. Esse sobrenome, Wollstonecraft, é de um teórico do anarquista, um socialista anarquista. O pai dela tem livros publicados sobre doutrina anarquista, teoria política anarquista. Ele é um anarquista. E naquela época é um período do H.G. Wells, também na pérfida Albion, na ilha. O H.G. Wells é um escritor de ficção científica terror. Ele cria O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, Alimento dos Deuses e uma série de outros que eu não vou lembrar agora aqui, mas é um monte de livros, eu gosto especificamente da literatura dele. E ele, como socialista e jornalista, também acho que anarquista, ele lança uma expressão que você conhece: amor livre. Então, o amor livre passou a ser praticado pelos, aspas, intelectuais de vanguarda da época, como Lord Byron, como o poeta Shelley e como a Mary Shelley e a irmãzinha dela. E papai achava lindo, porque papai era socialista. Então ela é contra o patriarcado opressor, repressor, porco chauvinista, não sei qual é o termo que se use hoje. Da Mary Shelley nós temos uma biografia em filme da Mary Shelley, que mostra quando ela tá transando com o Shelley, né? E ela leva a irmãzinha dela junto, quando eles vão fazer um passeio com o Byron, que é amigo do Shelley, lá numa mansão. Já socializar a xereca da irmã. Então elas vão sociabilizar, ninguém sabe se o negócio era fixo, assim, parceiros fixos ou não, só eles sabem disso. E tem uma frase interessante da Mary Shelley. Ela fala: Byron e Shelley escrevem sobre o amor livre. Eu e a minha irmã praticamos o amor livre. Então você veja que é uma diferença muito grande entre você escrever a respeito e você abrir as pernas, né? Então a Mary Shelley leva a irmãzinha para essa festa lá na Suíça, essas férias na Suíça. E nessas férias da Suíça, o Byron andava com um médico particular que era o Polidori. Nessas férias na Suíça, eles comem um peixe estragado. Eles estão na Suíça, vão querer comer peixe que vem lá do outro lado do mundo, realmente é para se ferrar. Essa biografia da Mary Shelley é meio romanceada demais, mas esse aqui é muito bom, é o Gothic, do Ken Russell, Gothic, que mostra como foi a história. Eles comeram os frutos do mar estragados, parece que é marisco, comeram os frutos do mar estragados e eles tinham proposto fazer um concurso literário. Nesse concurso literário eles iam escrever contos. A Mary Shelley teve um pesadelo, ela disse que foi um pesadelo, porque eles tinham assistido numa universidade um médico mostrando eletricidade, ele faz uma rã saltar, uma rã morta saltar. Ele mata a rã, mostra que está morta, dá o choque na rã e a rã se flexiona e pula. Isso impressionou todo mundo. Era um reflexo muscular ao choque elétrico. Isso se juntou com todo o ambiente que eles estavam em indigestão de frutos do mar, e ela teve o pesadelo de um cientista criando um homem de pedaços de corpos. Ela escreve isso. O médico, que chama-se Polidori, acho que é João Polidori, que é o médico do Byron que acompanhava eles, ele também escreve um conto que chama O Vampiro. É o primeiro conto de vampiro. A primeira literatura sobre vampiros. Existiam comentários, piadas, histórias, lendas orais. A primeira escrita que se tem notícia é do Polidori. Então, nessa noite, no castelo suíço, lá do Lord Byron, a mansão do Lord Byron na Suíça, surgem duas figuras literárias por autores ingleses. O Frankenstein e o Vampiro. Que depois o Bram Stoker vai fazer o Drácula, depois o outro lá, Robert Louis Stevenson vai fazer o Médico e o Monstro, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. No Gothic tem umas coisas interessantes, como por exemplo, o filme é cheio de prêmios, né? Como essa cena em que a Mary Shelley tira a blusa e o Byron vê nos seios dela, nos mamilos, dois olhos olhando para ele. Então essa cena é bem forte, é bem comentada, Gothic, porque seria o início da literatura gótica como a gente entende. E a partir disso tem uns filmes que eu também gostaria, esse é específico sobre a Mary Shelley, para você entender o que é a Mary Shelley. Ela tem livros sobre libertação feminina, sobre amor livre, ela era uma escritora também.
não é só do Frankenstein. Frankenstein é literatura, é uma história com personagens, mas ensaios dela tem vários. Eu recomendaria com o Robert De Niro o Frankenstein de Mary Shelley. Excelente adaptação. Lógico, deu uma adaptação fiel ao livro, elas vão adaptando, por isso que é adaptação. Mas é muito interessante como ele desenvolve isso, e o Robert De Niro, que é um baixinho, dá um show que você se convence que ele é um monstro de Frankenstein, que é um negócio... 2 metros de altura. 2 metros de altura, então isso é ator. Isso realmente é um show. E a Helena Bonham Carter, aquela ruiva inglesa, também faz a noiva do Frankenstein. Ela também faz a Morgana na minissérie Merlin. E ela é, depois, posteriormente, a esposa do Tim Burton. Ela aparece em vários filmes do Tim Burton. Uma outra adaptação muito pouco conhecida, essa você acha fácil, pouco conhecida, é Frankenstein, Verdadeira História. A Verdadeira História de Frankenstein. O doutor é um dandy, bonitinho, arrumadinho. Ele acha um cadáver que ele transforma, só que o cadáver vai se decompondo, ele vai apodrecendo com o tempo. E aí mostra, de uma versão diferente, uma metáfora com envelhecimento, com velhice, com amor e com a velhice. Tem um subtexto mais homossexual nesse aqui. Tem o Frankenstein, com o John Hurt e Raul Julia, que é uma ficção científica sobre um médico que viaja no tempo e por acidente, ele é do futuro, ele viaja no tempo e encontra o monstro de Frankenstein. Tem também uma versão com o Sting, A Prometida, onde o Victor Frankenstein, anos depois, resolve fazer a noiva que o monstro tinha pedido, só que faz para ele próprio a noiva. Então é uma história bem fora do que seria. O Sting realmente não é um ator, mas é uma versão interessante, uma versão diferente, né, de como é construído. E temos um caso que é o mais famoso, assim, muito comentado, que é em branco e preto, O Jovem Frankenstein. É uma comédia sobre Frankenstein, que é assinada... Muito boa, né? Excelente. Que é assinada pelo Mel Brooks. Só que tem um mistério, um segredo aqui. É a última vez que eu esqueci o nome do loiro, como é? Gene Wilder. Gene Wilder, que o Gene Wilder fez filme com o Mel Brooks. O roteiro é do Gene Wilder. Gene Wilder fala que o roteiro é dele. Ele levou e o Mel Brooks fala, eu só produzo se eu assinar o roteiro. Aí ele deixou assinar e ele se tornou um clássico, porque é uma brincadeira com todos os símbolos e mitos, tanto do cinema quanto da literatura, do monstro de Frankenstein. E tem uma coisa aqui que é assim, marcante. O Igor é aquele ator que tem um zoião esbugalhado. O Igor. E é um negócio que eles falam, Igor! Que é um negócio de louco. Isso foi feito até em boneco. Então tá aqui o boneco do jovem Frankenstein, com o Igor. Um pouco. Isso. Tá ótimo. Olha o olho dele, com o Igor. Atrás tem a foto dele, ele tem um olho arregalado, é birolho, né? Ele é vesgo e com o olho arregalado. Então essa figura, vê que a roupa é até de pano, né? É uma figura meio rara, tanto que está na caixa, porque o valor dela está em estar na caixa, né? Que é do Igor do filme Jovem Frankenstein. E uma outra, lógico que eu colecionei um monte de bonequinhos do Frankenstein também, porque eu gosto dessa história, né? Pessoalmente eu gosto. Aqui tem um Frankenstein que brilha no escuro. Frankenstein, muito mal feito, né? Mas que brilha no escuro, você mexe a cabecinha dele, mexe os braços, as mãos. Então um Frankenstein que brilha no escuro, bonequinho. E o Frankenstein que eu acho mais bem desenhado é um filme que eu nem trouxe para mostrar porque não vale a pena ter, que chama Van Helsing. É baseado no videogame. O Van Helsing é com aquele ator do Wolverine, aquele que tem umas espadas nas mãos lá, umas garras. Eles fizeram um Frankenstein todo deformado. Esse aqui tem um botãozinho que você puxa aqui, ele se mexe, ó. Quando funciona, ó, quando funciona. Ele deu um... Quando funciona, ele se mexe. Ui, meu Deus, olha que alegria. E eles fizeram um negócio todo cheio de cicatrizes, de encaixes, e ele usa umas ferragens na perna, umas ferragens no braço, que é como eram os caras que tinham problemas físicos da época, né? Tudo arrebentado, né? Então os caras faziam com... Vê que tem umas partes de plástico transparente, umas partes que não são. Ah, ali, a barriga. A barriga é meio transparente, dá pra ver, né? E é muito interessante esse boneco. Eu consegui recentemente, devido às crises econômicas, um cara vendendo o boneco em formato grande. Esse é muito legal. Aí dá pra ver melhor o que é. Vê que o braço tem as ferragens, a perna tem a roupa de pano também, igual o Igor. Igual o Igor. Olha lá o Igor. Até tem uma escala que parece, né? O personagem é do Van Helsing, o personagem é todo articulado. Ó, todo articulado, para você poder brincar com o seu bonequinho de Frankenstein. É um bom boneco para uma criança ter de fé. E uma curiosidade é a cabeça abre o crânio e sai
para você ver a massa cinzenta, você vê o cérebro do Frankenstein. Morra de inveja, você que não tem bonequinho. E aqui o coração que brilha, porque no filme ele fica piscando, né? Então é interessante ver isso, o coração dele fica piscando. Esse é o meu boneco preferido do Frankenstein, porque ele é todo deformado, todo arregaçado, todo encaixado, com essas armações de ferro, como pra gente defeituosa, que é como deveria ser se eles tivessem conseguido fazer o bicho, é muito realístico. Pena que o filme é um lixo, o filme Van Helsing. E aí, então, mas basicamente é isso. Eu recomendaria ler o próprio livro. Se você conseguir encontrar cópias, tem em inglês, a adaptação em quadrinhos do Mike Ploog, muito boa adaptação, a ordem seria essa, né? 1 e 2. E dos livros, qualquer um que você pegue, as traduções são muito boas, qualquer um que você pegue, só pule a primeira parte que ela descreve detalhadamente o que são os Alpes suíços, os vilarejos, os costumes e tal. Isso não tem nada a ver com a história só vai começar lá pelo 3º capítulo. Então até lá é a tal baixaria. Então, o vídeo de hoje era isso, era mais para eu falar uma coisa que eu gosto, um personagem que eu gosto, que muita gente também gosta, que a ilha pérfida Albion introduz todos esses monstros. A literatura de terror é basicamente deles, né? Você cita algum monstro que não venha da língua inglesa, cita um autor que não seja originário da língua inglesa, Allan Poe? Não. Lovecraft? Não. É todo mundo de língua, Stephen King, todo mundo vem de língua inglesa. Eles são o berço do terror. Tá aí o Aleister Crowley que não deixa mentir, que ali a negócio ali pega pesado. Mas é isso. Então, obrigado por assistir e boa noite. Procure o Drácula agora.